Queremos que o Evangelho faça tudo por nós, mas não queremos fazer nada pelo Evangelho. Queremos que Cristo faça tudo por nós, mas não queremos fazer nada por Cristo. Não existe transformação sem a graça do Espírito Santo. Não existe graça sem morte. É necessário morrer. É necessário permitir que esta graça venha sobre nós e que realmente nos leve a um crescimento espiritual. Mas para isso, irmãos, eu preciso entender que eu preciso morrer. Não tem como você começar uma história sem deixar outra. Não tem como você começar uma vida sem deixar outra. A Bíblia fala que não tem como você servir dois senhores, porque há de aborrecer um e agradar ao outro. Deus não se move. Uma coisa que Deus tem falado comigo muito nesses últimos dias é a questão, eu tenho falado isso muito na igreja. Deus não se move pelaquilo que você faz. Deus se move pela intenção daquilo que você está fazendo. Guarde isso no seu coração. Porque eu posso vir aqui pregar com a intenção simplesmente de chamar a sua atenção e tirar o seu dinheiro. A intenção simplesmente de te enganar. De querer trazer uma mensagem que vai mexer com as suas emoções. Eu posso muitas vezes trazer mensagem aqui só para mostrar para você que você precisa ser um dizimista e um ofertante, pensando somente na questão financeira da igreja. Ou querer mostrar conhecimento e entrar em Apocalipse, em alguns textos bíblicos e mostrar para você que nós entendemos alguma coisa. Mas quando Deus olhar para o meu coração, Ele vê a intenção que eu só quero me mostrar, que eu só quero aparecer, que eu só quero usar o seu evangelho para sugar você, Ele não vai me abençoar. Eu posso até arrancar o seu dinheiro, arrancar o seu dízimo, a sua oferta, mas eu nunca vou arrancar a graça e a unção dele sobre a minha vida. Eu nunca vou arrancar a bênção dele sobre a minha vida. Eu posso conseguir a fama, o carro importado, a casa, por ser um pastor que prega coisas financeiras, que prega sobre o que você tem que dar dinheiro, vender as suas casas, trazer para a igreja. Eu posso fazer isso, eu posso alcançar isso, mas eu nunca vou ter acesso ao céu. Eu nunca vou ter acesso àquilo que Deus quer realmente fazer. Porque eu posso enganar um homem, mas eu não posso enganar a Deus. A recompensa virá quando a nossa intenção estiver ligada à intenção de Deus. Não é o que você faz. Eu posso fazer algo ruim, mas a intenção é boa e Ele não vai me castigar por isso. Deus não castigou Abraão quando ele mentiu que Sara era sua irmã. Deus castigou o rei que tentou casar com ela. Deus não repreendeu ele. Porque a intenção dele não era enganar ninguém, era poupar a sua vida, era poupar a sua esposa. Mas muitas vezes a intenção nossa não é aquilo que estamos mostrando. E a Bíblia vai dizer que Deus esquadrinha o coração para ver a intenção. A sua intenção é honrar o Evangelho. Para honrar o Evangelho, você precisa viver dentro do Evangelho. Jesus disse em um versículo dizendo assim, sem mim nada podeis fazer. Nós estávamos em treva. A Bíblia fala que Ele é a luz. Só vamos ter entendimento se Ele estiver conosco. Quando a Bíblia fala de luz, fala de conhecimento. Quando fala de treva, de escuridão, se fala de falta de conhecimento, ignorância. Entenda bem o que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Deus montou um cenário para abençoar você. É necessário que você entre. É necessário que você viva dentro desse cenário. É necessário que você entenda o que é Páscoa. É o começo de uma nova história. Só que existe o sacrifício. Não é comprar um ovinho de Páscoa. Não é ali no mercado. Olha, pastor, eu paguei um preço, porque o ovo de Páscoa está caro, pastor. Se eu está brincando, passarei em 3 vezes. Você não sabe de nada, inocente. O preço do azul. Não, irmão, não resolve. O Evangelho é a simplicidade de você reconhecer quem é você e quem é Deus. De você seguir as suas pisadas, independente da situação a qual você vive. Deus não está perguntando quem é você. Ele está falando que Ele pode transformar a sua vida.
independente de quem seja você. Ele não está te perguntando qual é o grau de escola que você tem, qual é a capacidade que você tem, qual é a força que você tem. Sabe, ele não está perguntando isso. A única questão é se você está disposto a pagar o preço pelo Evangelho. As pessoas de hoje não querem pagar preço pelo Evangelho. Irmãos, eu vou morrer pregando nesta igreja, nem que eu fique só eu e a minha mulher, porque ela não pode ir embora, porque senão está lascado, né, irmão? Eu vou continuar pregando aqui dentro. Irmão, não tem questão de ir para o céu sem sacrifício. É você enganar você mesmo. As igrejas de hoje estão pregando que você pode tudo. Só que a Bíblia fala que não pode. Paulo diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Um cristão não vive dentro de uma mentalidade humana. Um cristão, ele tem que cumprir o propósito. Jesus é o exemplo de tudo. Um cristão não pode morrer cheio. O cemitério está cheio de gente, sabe? Eu acho que é melhor o ambiente de tantas coisas guardadas, sonhos guardados, faculdades guardadas, projetos guardados. Pessoas que morreram e não cumpriram o seu propósito. Pessoas que morreram e não conseguiram realizar os seus sonhos, porque focaram em outras coisas. Existe um propósito para você nessa terra, amém, igreja? E você vai ter que cumprir esse propósito e morrer vazio. Só que para isso você tem que entender a palavra de Deus, a sua chamada. Você precisa sair de um nível de antes da cruz e passar após a cruz, depois dela. Na cruz é um ambiente de morte, onde você não vai fazer nada até que o Espírito Santo venha e levante você e ressuscite você. Mas até a cruz é você que vai, é você que decide morrer. O Evangelho, ele traz transformação e edificação. Jesus, ele mudou a história do mundo. Billy Graham mudou a história de muitos países e muitas pessoas. Um homem de Deus, cheio de Deus, ele faz muita coisa. Ele transforma ambiente. Estamos num ambiente do Evangelho. Igreja, não me leve a mal. Mas entenda, por favor, eu quero mostrar para você, o Evangelho que nós vivemos não consegue mudar nem a nossa casa. O Evangelho que vivemos não muda os nossos filhos, não muda nosso esposo, não muda nossa esposa. Que Evangelho é esse, irmão? É um Evangelho sem cruz, é um Evangelho sem transformação, é um Evangelho sem graça, porque o Evangelho de Jesus transforma o ambiente. Aquilo que era treva se torna em luz. Aquilo que era escuro agora começa a brotar luz. E veja o detalhe. A Bíblia vai dizer que as trevas é que vai ter que produzir a luz, igreja. Ela vai brotar. Independente da circunstância. Independente da realidade, ela vai ter que brotar a luz. A Bíblia fala de um homem chamado Sansão, que Deus vem a ele sob uma graça sobre ele, o Espírito Santo toma a sua vida. E ele pega uma queixada de um jumento. E a unção do Espírito Santo vem, e ele pega aquela queixada, ele bate e mata 1000 homens e amontoa todos eles. 1000 homens. No intervalo que ele faz isso, a graça do Espírito Santo sobre a sua vida, o corpo humano não consegue suportar essa unção. Quando uma carga de Deus vem sobre a gente muito forte, a gente se sente cansado, o corpo começa a doer, é natural. E a Bíblia fala que ele cai ao chão. E vem sobre ele uma sede tão forte que ele diz: o que adianta o Senhor me livrar das mãos dos filisteus e eu morrer de sede? Quando ele faz essa oração, a Bíblia fala que Deus abre um buraco na terra e a água sai e ele bebe desta água. Deus não vai fazer na sua vida algo pela metade. Deus vai fazer a obra completa. Pastor, mas não tem jeito. Ele vai criar o jeito. O povo marchando no deserto, alguns dias sem beber água.
Não tinha como aparecer água, não tinha poço, deserto, não tinha nada. Deus fala, vai para a rocha e bate. E depois Deus fala assim, fala com a rocha. A Bíblia fala que ele vai lá, profeta, chamado Moisés, e conversa. Primeiramente ele bate, a Bíblia fala que a água sai da rocha. E todos bebem. Todos bebem. Oh, xarabai, choquindi, fobai. Não conseguimos mudar a nossa casa, porque a graça não entrou na nossa casa. Porque se a graça entrar na nossa casa, toda as maldição de Satanás vai cair por terra. Todos os demônios têm que sair. Porque a Bíblia fala que aonde a luz chega, as trevas vão embora. Não há demônios que resistem o poder do Evangelho. Existem ambientes que você vai chorar um pouco mais, sim. Existe ambiente que você vai pagar um preço mais, sim. Mas não desista, continue aos pés da cruz, porque uma hora esta água vai sair, essa luz vai brilhar sobre a sua vida. Não retroceda, não pare de chamar a Deus. Não desista. Não é o momento que você vai morrer agora, não é o momento, não é hora. Existe muita coisa a qual você precisa fazer. Mas é preciso entender que nós temos que pegar a responsabilidade. Jesus chega no momento que ele pega a responsabilidade. E ele sai depois de jejuar 40 dias. Ele junta 12 discípulos. Dos 12 ele junta mais 72. Uma multidão de mais de 5, 8 mil pessoas acompanha ele diariamente. Aonde muitas vezes ele não tinha tempo para comer, para beber. Os seus irmãos, Tiago, outros irmãos, tinham ele como doido. Quando aquele texto está dizendo em Marcos que os irmãos de Jesus chegou com a sua mãe, e alguém diz, Jesus, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora te chamando, e ele responde, a minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que me seguem, naquele texto ali. Os irmãos de Jesus vão até ele para pegar ele, amarrá-lo e levar para casa. Porque tinha ele como um doido. Não acreditava nele. Naquele momento ali, ele fala aquilo. Quando Jesus ressuscita, ele conversa com algumas pessoas e fala, diga para Pedro que eu vou conversar com ele, diga para Tiago que eu quero conversar com ele. É o irmão dele. Jesus não parou por causa da adversidade, por causa da luta, por causa dos problemas, por causa da distância. Ele foi até o final. A igreja do século 21, a igreja de hoje, ela não quer pagar preço, ela não quer pagar preço, ela não quer renunciar, ela não quer deixar, ela procura igreja que compartilha com o seu pecado. Se é homossexual, então eu vou para uma igreja onde o pastor permite eu casar com outro homem. Se gosta da contenda, vou para uma igreja onde tem muita contenda. Se gosto do vinho, da cachaça, eu vou para um ambiente onde o pastor deixa beber vinho, cachaça, eu posso beber em casa, não tem pecado. As pessoas de hoje, elas procuram ambientes assim, porque elas não querem ser transformadas. E por isso não há impacto da graça sobre a sua vida, porque você engana todo mundo, mas você não consegue enganar Deus. Enquanto você não morrer, a graça não vai fluir na sua vida. O poder do Evangelho não vai fluir até que você entenda isso. O Espírito Santo não vai te ressuscitar até que você entenda isso. Não adianta você correr. Ah, pastor, eu não gosto da dízimo, vou para a igreja que prega que não precisa dar dízimo. Aí as pessoas começam a procurar, as pessoas me procuram, dizem, pastor, como é que é a visão da sua igreja? Como é que o senhor trabalha? Como é que é aqui? Eu falo, aqui é isso aqui. Nós fazemos uma vitamina de Jesus, dá para o povo bebe e nós vamos mandando aí. O que o senhor pensa do futuro? Que Deus nos abençoe. Que dê tudo certo. Mas eu não sei o que vai acontecer amanhã, não tenho um projeto para amanhã. Porque a Bíblia fala que basta cada dia o seu mal, nós temos que viver o hoje. Eu nem sei se eu vou estar vivo amanhã. Se amanhã estivermos vivos, vamos estar aqui amanhã, 5 horas da manhã, amém? Não minta, não. Um monte vai falar amém. Só fala amém se você for vir amanhã. 5 da manhã. Vamos estar aqui. Se estivermos vivos, nós vamos para o retiro no final de semana.
e vamos cantar e glorificar o nome de Jesus lá na chácara. E comer muito, que a gente faz bem também. Mas o que você tem assim, de renovo para as pessoas? Nada. O evangelho não tem nada de novo, não, irmão. Está dizendo que Jesus não é suficiente para mudar a sua vida? Que tem que ter alguma coisa a mais? Que coisa a mais? E escuta, igreja. Se você entra dentro de uma igreja como essa aqui, e você sai, irmão, animado com você mesmo, você está no ambiente errado. Você tem que entrar aqui dentro e ver que você é um miserável, que você precisa orar mais, jejuar mais, ler a Bíblia, buscar mais de Deus. Isso aqui é um ambiente que você tem que perceber que nós, sem Deus, a gente não vai fluir. Que a graça dele é que vai predominar sobre nós e nos levar ao crescimento espiritual. Nós temos que perceber que a cada momento, se eu orei 10 minutos ontem, hoje eu tenho que orar pelo menos meia hora. Eu preciso perceber as coisas que estão acontecendo à minha volta. Ei, o chip já está aí, amém, irmão? E a besta está rodando por aí. Talvez até seu vizinho. O negócio está acontecendo. As coisas estão fluindo. O que me chama a atenção no texto é que Jesus falou assim, ó, ainda falta uma coisa para cumprir. Estou com sede. Irmãos, num ambiente naquele, Jesus na cruz, a dor, o sofrimento, passou a noite inteira apanhando, sofrendo, carregou aquela cruz, foi abandonado por Deus. E ele teve a consciência de lembrar de um detalhe, de um versículo de Salmo. Oh, falta uma coisa. Tenho sede. E o tenho sede não era que eles iam dar para ele água. Ele sabia que viria coisa ruim. Mas para cumprir tudo, ele diz assim, para cumprir as escrituras sagradas, ele diz, tenho sede. Nós precisamos nos preocupar em cumprir aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, igreja. Em realizar realmente o propósito de Deus. O que o Evangelho trouxe a nós? Ele nos proporciona uma vida eterna, em primeiro lugar. Uma abundância nessa terra, porque ele diz assim, 100 vezes mais nessa terra. O Evangelho nos traz segurança. Agora, o que nós levamos para o Evangelho? O que nós fazemos para que o Evangelho cresça? Nós temos que parar de achar que é só o pastor que tem que pagar preço. Não, irmãos, todos nós temos que estar em oração e jejum para que a igreja, para que o reino de Deus possa fluir e crescer. Mas se você não entender isso aqui, você não vai fluir no Evangelho. Porque a questão, muitas vezes, é só o bem-estar. Não. Não, pastor, a minha visão é o seguinte, eu sou daquele, pastor, que é só bênção. Eu sou bênção, pastor. Sim, irmão, mas tem espinhos. Porque viver do Evangelho é viver contra você mesmo. É viver contra você mesmo. Eu faço um teste com você aqui, e aí amanhã você me manda, depois coloca o meu telefone aqui no telão, me manda mensagem amanhã às 5 da manhã, coloca o seu telefone para despertar 4h40, se você mora perto da igreja. Se mora em Palma, coloca lá 3 da manhã, para você não perder o coletivo. Faça isso para você ver. Ele vai despertar, que o bicho é educado. Quando chegar lá às 4:45, o seu telefone vai despertar. Quando ele despertar, você vai acordar. Tem alguns que vai morrer, né? Vai ter mais dificuldade. Mas a mulher acorda o cara. Vai vir um sentimento em você. Qual é o sentimento que vem? O que a sua carne vai falar para você? Ela já está falando já, né, irmão? A infeliz já está falando, não põe esse telefone perto lá que você é bobo, você trabalha demais. Vai levantar amanhã cedo. Você vai ficar o dia inteiro correndo para lá e para cá. Pastor, ele vai orar, depois vai dormir de novo. Você não. Aí começa, cara. O que você tem que fazer? O que eu faço, pastor? Você coloca a sua mão aqui, e fala assim, Satanás, sai dessa carne. Deixa essa carne, eu quero ir para a igreja orar. Você tem que expulsar isso aí.
Então isso é uma luta diária. Vai acabar, irmão? Eu estou orando na igreja de madrugada, nós já temos 5 anos aqui já, não tem? Mais de 5 anos. Orando, mais ou menos. Acostumou, pastor? Neca de Quitibiriba. Diz que quando você faz uma coisa durante 22 dias, você acostuma. Estou com 5 anos orando na igreja, não acostumei a orar de madrugada ainda. Todo dia é uma guerra, irmão. Para começar, eu não penso, porque se eu pensar, eu não venho. Eu pulo da cama. Corpo banheiro. Às vezes que eu penso, a grande maioria não vem. Porque quando você luta contra você mesmo, é muito difícil. O evangelho é uma luta contra você. Toda hora a sua carne vai falar alguma coisa. Toda hora, não faz isso não. Jejuar para quê, irmão? Principalmente hoje que a mulher fez a comida que você gostou lá, está arrumando lá já. Orar para quê, irmão? Não, depois você ora. Deus sabe. Aí a gente vai enrolando, empurrando, e a gente não tem conexão com o céu, a gente não tem conexão com o Espírito Santo, a gente vai vivendo dentro de uma carnalidade, o mal vai entrando, vai dominando, e a gente não tem discernimento espiritual, a gente não tem visão espiritual, a gente não tem nada do céu, e a gente vai entrando num mover carnal, aonde a gente acostuma com o ambiente, e daqui um pouco a gente começa a arrumar defeito para a igreja, daqui um pouco a gente começa a arrumar defeito para tudo quanto é coisa. Porque a gente não está fazendo. Então, ser um crente de verdade é você dizer não para você. Não, eu vou jejuar. Não, eu vou orar. Não, eu vou ler a Bíblia. Não, eu vou para a igreja orar. Eu vou passar lá menos 2 vezes por semana. E vou dizer bom dia para Deus, está na igreja. Eu vou lá orar, eu vou fazer alguma coisa, eu vou jejuar, eu vou pagar o preço. Eu vou dizer não para o pecado. Eu não vou assistir porcaria. Eu não vou pegar meu celular e emprestar ele para Satanás, não. Eu não vou pegar meu computador e vou colocar coisa ruim, não. Eu vou buscar a Deus, eu vou mudar a minha mente. Quando você fizer isso, a graça de Deus começa a vir sobre você. Ela começa a entrar na sua vida, ela começa a trazer sentimentos no seu coração, ela começa a trazer força. Daqui um pouco você começa a ter força de fazer as coisas. Aquilo que você não conseguia fazer, agora você consegue fazer. Por quê? Porque o Espírito Santo começou a entrar em você, a dominar o seu sentimento. O desejo de orar ele vai aumentar, o desejo de ler a Bíblia vai aumentar, o desejo de vir para a igreja vai aumentar, o desejo de ter Deus vai aumentar. E aí você vai aumentando, a presença dele vai chegando, o seu ambiente por dentro vai mudando. Aí você começa a rir sozinho. Paz, tranquilidade, um sentimento de autoconfiança. O medo começa a ir, porque agora você sabe que você não está sozinho. Há um Deus aí dentro e você consegue senti-lo, você consegue ouvi-lo, você consegue ver a graça dele fluindo sobre a sua vida. O evangelho é isso. Mas a crentalhada de hoje entra na igreja no domingo e só vai falar com Deus no outro domingo. É diariamente. Nós temos tempo para tudo, igreja. Para o churrasco na casa do vizinho, para a casa da sogra, para a viagem. Nós temos tempo para tudo, mas quando é para Deus a gente arruma desculpa. A gente não quer sofrer, a gente não quer padecer. A gente não quer pagar um preço como deveria pagar. A gente não quer se esforçar um pouco mais, porque a gente não entende o que é evangelho. O evangelho é um ambiente que você morre para que outro possa viver. Você morre para que outro venha ser salvo. Porque quando você morre, você se torna um canal de bênção. E através de você, uma corrente de água vai começar a fluir, porque você se torna uma fonte. E uma fonte de vida, que aonde você chega, você começa a alimentar pessoas. As pessoas começam a te ver e olhar, e elas conseguem perceber que há algo diferente em você. E elas começam a te seguir, elas começam a conversar com você, e elas começam a perguntar o que está acontecendo, e elas começam a ir aonde você está indo, a falar aquilo que você está falando, elas começam a viver aquilo que você está vivendo. Isso é unção, isso é poder de Deus, transformação, porque elas vêem paz em você. Elas vêem paz em você. A igreja de hoje é doente. A igreja que toma remédio para dormir. Irmãos, eu não sou contra esses tempos, porque assim, a depressão, essas coisas, ela entra em qualquer lugar que você dá legalidade.
Mas uma pessoa, depressão é um sentimento de morte. Concorda comigo? A pessoa que está na depressão, ela pensa logo em morrer. É um ambiente que a pessoa ela perde a sua consciência, o controle, e ela acha que tem que morrer, porque é a melhor coisa morrer. A tristeza predomina no seu coração de uma forma tão profunda que ela não tem graça de sair muitas vezes do seu quarto, de sair do ambiente. Só quem viveu isso é que pode falar melhor. Pessoas que viveram depressão têm até medo de falar de depressão, porque é algo tão cruel, tão difícil de lutar, porque é um sentimento que predomina a mente e uma tristeza. Só que a Bíblia é o contrário, a Bíblia fala que Jesus é a fonte da vida. Então, se eu estou ligado à fonte, me alimentando dela, eu não posso ter um sentimento de morte. Por quê? Porque ele não tem morte. A morte na Bíblia é um ser que vai ser vencido, é o último trem que vai ser vencido, é a morte. É o último inimigo. Então esse sentimento de morte não é de Deus, não foi Deus que criou a morte. A morte entrou por causa do pecado. Então se eu estou sendo alimentado pelo céu, automaticamente o que vai acontecer? O meu sentimento é de vida. Nós vimos aqui um pastor pregar com quase 70 anos de idade. E aí a gente viu ele de tênisinho, calças jeans, camisetinha, porque o que ele quer ser? Jovial. Por que ele quer ser assim? Porque ele sentiu no coração que Deus quer usar ele para falar com jovens. Um senhor de 60 e poucos anos, quase 70 anos, que tinha tudo para quietar, tudo para deitar e esperar a morte, porque já morou em muitos países, já viveu muita coisa, experiências fantásticas, já leu a Bíblia mais de 100 vezes, lê ela todos os dias de madrugada, ora não sei quantas horas por dia. Poderia parar, mas irmãos, quanto mais se alimenta da palavra, mais vontade de viver o cara tem, de fazer, de sonhar, de agir, de contribuir aquilo que está dentro dele. Jesus pregava quantas horas? Muitas vezes ele ia comer e as pessoas chegavam, ele deixava a comida e ia pregar com os discípulos. Paulo pregou tanto num culto que a Bíblia fala que um cara caiu da janela e morreu. Por isso que eu fiz essa igreja só no piso de baixo para acontecer isso. E de vez em quando eu vejo alguns balançando na cadeira, já tem um balançando bem ali. Mas deixa quieto. Caça não, irmão, vai para cá. Porque a gente quer passar. O meu pastor, José Pires Borges, morreu ano passado. Ele falava, nós conversando sempre que ele vinha, qualquer assunto que tinha, ele entrava no assunto, era política, qualquer coisa, e o povo conversando, aí ele chegava. Aí ele ficava ali, ele esperava o momento certo, aí quando o povo piscava, ele entrava. Quando ele entrava, ele pegava e entrava na Bíblia. E Bíblia, e Bíblia, e Bíblia. Aí acabava a política, conversa, só Bíblia. Ele pregava. Nós íamos para as vigílias e a gente não queria que ele fosse. A gente orava para o pastor Zezinho não ir para a vigília. Sério. E quando ele chegava, a gente ficava triste. Porque a gente queria orar, nós era jovens, nós queria pular no poder de Deus, nós queria rolar no chão, nós queria sentir a graça de Deus, mas nós sabia que ele não ia deixar até que ele pregasse 1h30. Ele não deixava. E aí a gente tirou estratégia, nós não vamos dar oportunidade para ele. Tadinho, que Deus o tenha. Aí ele ficava, só que é um costume da Assembleia de Deus, quem apresentava aos visitantes era o pastor. E aí a gente, o temor vinha, eu falei, aí a gente, vamos dar a oportunidade para o pastor José Pires Borges apresentar os visitantes. Aí ele pegava o microfone e falava, Pai do Senhor, irmãos, fulano visitando, fulano visitando, fulano visitando, amém, amém. E aproveitando o momento, abra a sua Bíblia aí, quantas horas de vigília? Tantas horas. Então é metade. Quem é batendo velho? E aí vai o pastor Zezinho falar da palavra. A nossa reunião de ministério é 10, 10h30. Ele passava 3, 4 horas. Viu de onde saí? Falando. Vocês me dão um mistério agora porque eu fico aqui 3, 4 horas. Saí daqui uma vez, fui para Anápolis. Ouvimos o pastor José Inácio, cara imundo, pregar.
mais de 2 horas, o pastor presidente da Assembleia de Deus do Ministério de Anápolis, pregando. E de um lado assim eu vi quem? Pastor José Pires Borges. E ele estava assim, eu já arrupiei. Falei, mas o cara pregou 2 horas. Eu vou lá cumprimentar ele. E a gente chegou o pastor Bianco, o pastor Léo, e abraçamos ele, já estava jubilado. E abraçamos o pastor José Pires Borges. Quando nós abraçamos ele falou assim, senta aqui, por favor. Eu falei, o que foi? Não, eu esqueci de falar algo para vocês. Ele nos pastoreou por mais de 20 anos. Eu esqueci, senta aqui. Aí começou mais quase 2 horas de mensagem. Ele, ensinando. Por quê? Vida. Morreu pregando. E ele dizia no altar, enquanto eu posso ficar aleijado, eu posso ficar na cama, eu só não quero que Deus tire a minha voz, porque enquanto eu tiver voz, eu vou pregar o Evangelho. E assim foi com ele. Palavra, vida, vida. Quem tem Jesus quer falar, quer pregar, quer trazer, porque ele sente algo tão poderoso na sua vida, tão profundo, que ele quer compartilhar o reino do céu. É compartilhar. A mulher do poço, a mulher samaritana, a Bíblia fala que quando ela ouviu Jesus falar, ela deixou o cântaro ali de água e ela voltou para a cidade e buscou mais algumas pessoas para ouvir Jesus falar. Ela poderia muito bem receber sozinha. Ela poderia muito bem vacinar, porque ela saiu meio-dia para buscar água. Não é costume dos judeus ou dos samaritanos buscar água meio-dia, buscar água de tarde ou de manhã. A rejeição dela na cidade era muito grande. Os ambientes que ela ia, era muitas vezes um ambiente onde não tinha ninguém. Porque era uma mulher que já tinha passado por 6 casamentos. Então ela foi meio-dia. Jesus meio-dia apareceu para ela. E começou a pregar para ela. Ela não queria ouvir, mas quando ele revelou quem era ela, ela mudou. Ela deixa lá e ela virou uma missionária. Peraí, eu não posso ouvir sozinho. Aí você vai perceber que os homens a qual ela trouxe, falou assim, olha, nós começamos a ouvir porque ela falou. Agora não, nós estamos ouvindo e fazendo porque estamos ouvindo o mestre falar. Eles começaram a viver. O Evangelho, ele solta da gente essa graça. Automaticamente isso acontece. Mas se nós não estivermos ligados a ele, irmãos, é uma canseira passar 1h30 aqui dentro. É uma fadiga. É uma canseira lembrar que tem culto na quarta-feira. Tem irmãos que quando vê, né, a fotinha do culto de quarta-feira, vai, Jesus, já? De novo. E quando vê minha foto, então, aí que eles animam. De novo, pastor. Tem uns que estão tomando São Rizal para vir para a igreja. Porque 14 anos falando a mesma coisa, você tem que morrer abençoado. Deixa Jesus controlar a sua vida, o seu casamento. Deixa Ele trazer entendimento sobre você. Deixa Ele dominar o seu coração. Ele tem o melhor para você. Não viva como o povo lá de fora. Não saia dando tiro. Não saia aí achando que você sozinho vai conseguir. Não vai, irmão. Não é porque você não é capacitado, não, você é capacitado. Não é porque você não sabe fazer, não, você sabe fazer. Não é porque você não sabe vender, não é porque você não sabe negociar, não, você sabe fazer. É porque Satanás está lá fora. E Satanás vai amarrar a sua vida. E contra Satanás, só o sangue do Cordeiro. Só a unção dele para quebrar isso. Não é que você não possa fluir sozinho. É porque tem uma maldição, é porque tem algo acontecendo, então o negócio não vai fluir. A Bíblia fala que este domínio deste mundo está na mão de Satanás. Coisas tão simples de fazer, as pessoas não conseguem. Elas não conseguem fazer, elas não conseguem deixar de fumar, elas não conseguem deixar de beber, elas não conseguem deixar de mentir, elas não conseguem deixar de enganar, elas não conseguem deixar a pornografia, elas não conseguem deixar de pecar. Porque aquilo está predominado, escravizado dentro do coração delas. Difícil não foi tirar o povo do Egito. Difícil foi tirar o Egito do povo. Porque qualquer dificuldade que tinha, o que eles falavam? Irmãos, olha a ignorância do povo. O que eles lembravam no deserto? Alho, cebola.
Irmão, pelo amor de Deus. Até que um tempo atrás, está até bom lembrar que cebola estava quase R$200 o quilo. Mas, irmão, o cara fala que tinha errado, tinha cebola. Preso. Uma desculpa. De querer voltar ao ambiente. Porque é um ambiente de conforto. Porque evangelho, irmãos, eu vou fechar isso aqui. E quero que você entenda isso aqui. O evangelho é um ambiente que você só vai crescer se você fluir dentro dele. Evangelho não é um ambiente de você pegar carona com alguém. Eu disse isso aqui hoje numa reunião para a equipe de louvor. Deus me deu uma graça, uma unção. Essa unção não é compartilhada. Eu não posso pegar aquilo que Deus me deu de unção e dar para você, a não ser que Ele mande. Não existe isso. Porque a graça que eu tenho, a unção que eu recebi dele, eu recebi porque eu fui para a oração, eu paguei um preço para isso. Então, se você quer, você precisa pagar o seu preço. E Deus é tão assim, top, que Ele fala assim, gente, Ele falou, desde Gênesis, capítulo 15, até o capítulo 20, ou 25 de Êxodo, Ele vai falar para o povo, ou até mais à frente, que a terra é do povo. Eu vou dar a terra para vocês, uma terra que manda leite e mel. Eu vou dar essa terra. Quando vai acontecer que Josué começa a lutar, ele chega, Josué, essa terra aí é para vocês. Eu vou dar ela para vocês. Agora eu te pergunto, o dar de Deus é como o nosso dar? Porque se eu te der alguma coisa, eu te dou e você vai embora. Não é assim que funciona? O dar de Deus é que jeito? Ele falou assim, Josué, aonde você colocar as plantas dos vossos pés, eu vou dar a você. O dar de Deus é que Ele criou um ambiente, mas você tem que lutar. O maná veio até que o povo plantasse. O dia que o povo plantou, cerrou-se o maná. Cerrou-se o maná. Ali é o começo da igreja. Você só vai fluir aqui dentro se você plantar. Se você pagar o preço. É você. Você pode andar com Billy Graham. Você pode andar com qualquer pessoa, Luiz Hermino. Você pode andar com qualquer um, irmão. Um anjo. E eu vou mais além. Você pode andar até com Deus. Mas se você não se envolver com Ele. Por que com Deus? Você vai ver na história da saída do povo do Egito que Deus estava no meio do povo. Deus desceu no monte. O povo viu a nuvem, o povo viu os trovões, o povo viu o monte saindo fumaça, a voz, o povo viu tudo. Mas o povo não foi abençoado. Porque o povo não entrou na visão. O povo não abraçou a visão. E quando você não abraça a visão, você não vai herdar. Então, evangelho é um ambiente que você tem que fazer alguma coisa. Que você tem que plantar. Aqui você vai crescer segundo aquilo que você faz. Se você não é um homem de oração, desculpe. Você vai viver em dificuldade. Se você não gosta de congregar, você vai ter dificuldade. Se você não lê Bíblia, você não vai conhecer Jesus. Porque a Bíblia fala assim, ó. E conhecereis a verdade. Como é que é o versículo? É o versículo mais citado no Brasil hoje, né? Nosso capitão, Jair Messias Bolsonaro, o dia inteiro nesse versículo. E conhecereis a verdade. De que ela vai libertar, irmão? De que essa verdade vai libertar você? Quem aqui está com a... Como é que é aquele negócio de baixo? Tornozeleira. Conhece. Hein? Quem? Tem alguém aí? Não tem, irmão. Então ninguém aqui está preso, tá? Alguém aqui está com mandado de prisão? Libertado de quê então, irmão? Você não é livre? O que te impede de você ir embora agora? O que te impede de mudar de Palmas agora? O que te impede de fazer as coisas? De sair daqui para um boteco? Libertar de quê? Que libertação é essa que Deus está falando? Se nós vivemos num país livre, onde eu posso fazer o que eu quiser, é libertar você de você mesmo. Você se colocou dentro de uma prisão, porque você não sabe o outro lado, e você se prendeu dentro de uma mentalidade terrena, e acha que isso é o melhor para você. Você está dentro de uma felicidade de posse,
aprendeu sobre isso, igual menino. Dá para ele uma balinha, sorriso. Tira, chora. Felicidade de posse. Se apossou de alguma coisa, felicidade. Depois de um tempo, a felicidade vai embora, porque aquilo começa a trazer problemas, dificuldades, enjoa do ambiente, e aí desanima. Agora, o ambiente do céu é um ambiente que você está em dificuldade. Agora, entenda bem a dificuldade que eu estou falando, não é uma dificuldade momentânea da terra, uma dificuldade de comer, de beber, de vestir, de ter posse. Não é isso, porque a Bíblia garante isso para você. A dificuldade do Evangelho aqui é uma perseguição por causa do Evangelho. A Bíblia vai falar de um homem chamado Paulo que sofreu muito. Paulo tinha um ponto que ele poderia acabar com o sofrimento dele, sim ou não? É só deixar de pregar o Evangelho. Se ele deixasse de pregar o Evangelho, pronto, acabou o sofrimento de Paulo. O sofrimento de Paulo, as cadeias, as tacas, as pedradas, era por causa do Evangelho. É porque ele recebeu a libertação, ele teve a visão do que é Evangelho, e os judeus não. Algumas pessoas, até mesmo da igreja, perturbavam Paulo. Você vai ver que Paulo vai pregar contra algumas pessoas que passavam pela igreja pregando coisas que não é da visão do Evangelho. Porque Paulo teve uma visão mais profunda do que é realmente o Evangelho. Então a perseguição de Paulo era por causa disso. Porque ele foi liberto. Ele sabia o que era Cristo. Ele sabia o que era Evangelho. Ele sabia o que era lei. E ele dividiu as coisas. Ele transformou as coisas. Ele mudou as coisas. Então a Bíblia está falando que se você conhecer Jesus, ele vai libertar você. Porque você está preso numa mentalidade terrena, achando que isso aqui, irmãos, é felicidade. Ter felicidade é ter dinheiro, porque a gente não tem. Aí acha que é o dinheiro, aí tem o dinheiro. Eu vi uma reportagem, depois você pesquisa essas coisas na internet, você vai ver que o índice de suicídio em países de primeiro mundo é muito maior do que em país pobre. É muito maior. É muito maior. Mas por que o povo está cheio de dinheiro e está morrendo? Porque o dinheiro não traz felicidade. Não, pastor, felicidade é ter muitas mulheres. Felicidade é fazer amor todo dia. Então prostituta não está em depressão. Não pensar em suicídio. E vive pessoas morrendo toda hora. É essa libertação que ele está trazendo. Que esse mundo aqui é passageiro. Que esse ambiente aqui é passageiro. Que o seu lugar não é aqui. Que o seu lugar é o céu. Que o seu lugar é o céu. E o céu é um lugar onde não vai haver choro. Não vai haver luta. A paz que o céu traz para nós, irmão, não tem como expressar. Não tem como falar para vocês. Porque você tem que sentir a segurança, o bem-estar que é. Quando a presença de Deus chega, quando a unção de Deus chega. Você encara Golias, o urso, o leão. Você encara qualquer coisa. Por quê, pastor? Porque você sabe que você não está sozinho. Quando você tem esse entendimento, acabou. É essa a libertação. De que você não está sozinho. Que Deus está do seu lado. Irmãos, teve uma vez que eu entrei no meu carro, eu sentei, quando eu sentei, eu falei assim, eu venho. E ele sentou no banco do carro do lado. Aquela caminhonete parecia o céu. Um ambiente de glória tão profundo. Que a gente tem que parar o carro, porque a gente não consegue, é só choro, só choro, só choro, só choro, só choro. O sentimento do céu é diferente. Existe uma paz diferente. Existe uma alegria diferente, uma autoconfiança que você não tem medo da adversidade. Você não tem medo da morte. Porque a morte, ela é a porta para a sua salvação. Para que você entre no lugar aonde Cristo está. Qual é o desejo de Paulo? O meu desejo é ir embora, é morrer, para estar com ele. Mas por causa da igreja, é melhor que eu fique aqui. Chega um homem e fala assim, Senhor, eu não quero mais viver, não sou melhor que os meus pais, eu quero morrer. Porque ele sabia que a morte é melhor que isso aqui. Porque a morte era um que separava ele do céu. Quem quer morrer aqui? Deixa ela chegar. Irmão, a gente tem medo da morte.
Porque a gente não sabe o que está do outro lado. Aí eu te pergunto, Deus quer levar você para o outro lado, libertar você dessa vidinha aqui, desse ambiente aqui, essa vida aqui que nós valorizamos tanto. A Bíblia fala que isso aqui é o quê? Morte. Esses anos que você conta tanto, né? E chega uma idade que a mulher não conta mais, né? Que aí chega nos 20, 24, 26, ali acabou. A minha avó morreu com quase 90, mas só tinha 60. Vó, 60. E aí, vó, 60. Aí veio com 62, aí voltava para 60. Nunca vi a idade daquela, mas ninguém arrancava a cabeça da velha. 60. A Bíblia fala que é como um vapor de panela de arroz que você abre e vai embora. A sua vida passa. Salomão foi um dos homens que mais teve condição de viver uma vida digna nessa terra, porque foi o homem mais sábio do mundo e o mais rico. E teve tudo o que um homem quer ter. Tudo aquele homem teve. Nenhum Bill Gates, nenhum homem na terra vai ter o que aquele homem teve. E ele vai dizer nos últimos dias da sua vida que o melhor do homem é temer a Deus, obedecer. O melhor do homem é isso. O melhor do homem é gastar os seus dias com o suor do seu trabalho. Gastar os seus dias vivendo do seu suor, do seu dia a dia, e não com milhões. Ele está falando sobre isso. Só que nós não entendemos. Salomão foi o mais rico, o mais poderoso. E o que nós queremos? Senhor, dás a unção de Salomão. Ele está dizendo que a vida dele foi ruim. Ele se perdeu no meio do caminho. Ele se desviou. Há um ponto de interrogação dizendo que talvez ele não foi para o céu. Eu acredito que sim, que ele foi. Mas há um ponto dizendo que ele foi para o inferno, porque ele se distanciou de Deus. Deus levantou inimigos para ir contra ele, por causa da sua riqueza, por causa da sua sabedoria. E o que nós queremos? Se eu tivesse a sabedoria de Salomão. A sabedoria dele trouxe 1000 mulheres. 1000 mulheres. E aí? Eu já penso na sogra. 1000 mulheres. Pensa. A perturbação dessas mulheres. Jacó teve duas mulheres. A Bíblia fala que elas discutiam quem ia dormir com ele. 2 mulheres. Elas brigavam. Hoje é comigo. Porque ontem foi com você. Salomão tinha 1000. Se ele passasse um dia na casa de cada um, ele gastava 1000. 3 anos. Eu acredito que teve mulher que ele nunca nem foi na casa dela. Ele não conhecia nem o nome dela, irmão. Eu acredito. E aí, igreja, como é que é? Por que estamos errando nos mesmos erros dos passados, dos homens? Por que estamos falhando nas mesmas áreas? Porque não lemos Bíblia, porque não temos a luz, porque não sabemos o que queremos, porque não entendemos que a Páscoa é um começo. Deus fez um começo para o povo em Gênesis. O povo se perdeu. A Bíblia fala que Deus trouxe outro começo da Páscoa agora. E o povo se perdeu de novo. A Bíblia fala no capítulo 12 e 14 de Números, que eles foram até uma terra e eles não acreditaram que Deus colocaria eles lá dentro. A Bíblia fala que Deus veio contra eles no capítulo 15, falou assim, enquanto esses homens não caírem um por um no deserto, eles não vão entrar na terra que mana leite e mel. Eles vão rodear essa terra 40 anos. 40 anos. Eles já tinham gastado 1 ano, ficaram mais 30 e poucos anos rodeando. E a Bíblia fala que só entrou Josué e Caleb de 600.000 homens. Só 2 entrou. 600.000 homens, só 2 entrou. Por quê? Porque não aproveitaram a sua segunda chance. Deus te deu agora a oportunidade através de Jesus. Você zerar a sua vida, começar de novo. E eu garanto para você que Ele está voltando. Aí eu te pergunto, você vai com Ele? Está pronto para ir com Ele? Porque não é você que escolhe. A Bíblia fala que existe um penhor em nós, uma garantia chamada Espírito Santo, que quando Ele vier nas nuvens, nós vamos sumir. E de repente sumiu um povo. Sumiu. E aí, igreja? Valorize a sua segunda chance.
não jogue fora. Páscoa é isso. Segunda chance. Não posso errar como eles erraram, não posso falar como eles falharam, não posso. Capítulo 10 de 1 Coríntios. Tudo que foi escrito no Velho Testamento é como figura, exemplo para nós. Exemplo. Seja um homem ou mulher de Deus. Ore, fale de Deus. Jejum. Jejum, igreja. Pague o preço. As igrejas, nos países que já houve o avivamento, Estados Unidos e outros lugares, estão bombardeadas agora de ambientes totalmente destruídos. Fiquei sabendo hoje de um rapaz conversando que disse que o cunhado dele e a cunhada moram nos Estados Unidos, foi congregar na igreja, depois de 2 meses descobriu que o pastor é casado com outro homem. Ele disse que o ambiente estava muito alegre, porque ele, depois de 2 meses descobriu que o pastor, e é assim, hoje está desse jeito. Mas as pessoas, o que elas querem? Ouvir o que elas querem ouvir. Evangelho não é isso. Evangelho é você ouvir aquilo que você não quer. Renuncie você mesmo. Ore, jejum, pague o preço. Diga não para você. Diga não para o seu sentimento. Só diga sim para aquilo que Deus tem para você. E a vitória dele vai reinar sobre você. A bênção dele vai vir. Amém? Vamos ficar de pé?